Privilégio muito grande estar com todos vocês, com todas vocês. Não sei porque que não arranjaram um cara da minha altura para me apresentar. Acho que é porque vocês queriam que eu e ele representássemos aqui um ponto de exclamação, né? Então um pontinho mais legal. O pastor Ivan e os demais pastores da igreja, obrigado pela confiança de entregar o microfone da sua comunidade. Nós estamos aqui para celebrar esses 26 anos da igreja. Você veio para esse momento de festa, esse momento de adoração. Já cantamos, vimos aí esse momento precioso das crianças se apresentando. Para mim isso é encantador. Eu fico muito feliz quando eu encontro uma comunidade que acolhe crianças. No meu entendimento, um dos sinais do Evangelho é o acolhimento às crianças. Jesus disse: deixai vir minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. E eu tenho esse momento aqui de fala com vocês, né? E quem sabe você poderia estar perguntando por que eu vou falar, por que nós não estamos cantando, por que nós não estamos fazendo outra coisa, por que a fala, por que esse momento de conversa? Da minha parte, esse momento de conversa é porque tem 10 anos que eu decidi seguir o Jesus de Nazaré para valer. Eu sou de igreja evangélica, nasci em lar evangélico, eu fiz minha decisão por Jesus ainda criança. Na minha adolescência eu me dediquei muito ao Evangelho, mas tem mais ou menos 10 anos que eu me senti cativado pelo Espírito Santo para ser um seguidor de Jesus, e eu decidi na vida que eu sou um seguidor de Jesus, mesmo que eu não faça isso muito bem, mas assim, eu decidi seguir Jesus, e eu descobri que eu era mais devoto de Jesus do que seguidor. Eu sempre gostei de Jesus, eu sempre acreditei em Jesus, mas eu descobri que o devoto gosta do santo, faz prece ao santo, atrai pessoas para estar perto do santo, mas o seguidor faz o possível para viver como o santo vive. E aí eu decidi ser seguidor de Jesus de Nazaré. Isso atrapalhou muito a minha vida, isso complicou muito a minha vida, porque eu acho que é muito legal andar numa carruagem, eu acho que é mais legal andar numa carruagem do que num jegue. Mas aí, se eu sou seguidor de Jesus, eu tenho que ir de jegue, não de carruagem. É muito complicado você seguir a Jesus, porque se você segue a Jesus, o palácio não é uma oportunidade, é um problema. Por exemplo, eu estou muito à vontade aqui porque me parece que eu estou na periferia da cidade. Isso me deixa mais à vontade, porque eu acho que Jesus andaria pela periferia da cidade. Então, eu estou feliz em estar hoje aqui. Aí eu digo, hoje eu estou me sentindo seguidor de Jesus. E como seguidor de Jesus, ele disse que o Evangelho é um fermento, que um pouco desse fermento ele pode levedar toda uma massa. Quem trabalha com padaria, com pão, fazendo bolo, mesmo quem não trabalha, sabe muito bem disso. Você bota um pouquinho de fermento ali na massa e aquele fermento é suficiente para fazer diferença naquele espaço. O Evangelho é fermento. O meu propósito, então, nesse momento de conversa, de fala com você, é que esse fermento do Evangelho toque o seu coração, toque a sua mente. Tem uma outra figura na Bíblia que fala que o semeador saiu a semear. E então um dos meus propósitos hoje à noite, se eu sou seguidor de Jesus, é sair semeando, é jogar a semente, lançar a semente. E do outro lado é encontrar corações que, como um bom terreno, acolha a semente do Evangelho. Então hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite, meu propósito é, de alguma maneira, peço a graça de Deus, eu peço a sua intercessão e a sua oração, para que nesses momentos, aquilo que venha do nosso coração e dos nossos lábios, seja de fato semente do Evangelho. Mas eu queria que você orasse também para que o seu coração fosse um terreno que acolhe essa semente do Evangelho e permite que essa semente do Evangelho germine de tal forma que possa produzir em você muita vida. O tempo passa muito rápido, nós já fizemos algumas coisas muito gostosas aqui, e nós vamos ter esse tempo, vou ter esse tempo com você, e eu não quero desperdiçar esse tempo. Eu não queria que você saísse daqui hoje à noite dizendo: houve um tempo no culto que nós desperdiçamos o tempo. Aquele momento que aquele senhorzinho de barba branca pegou o microfone, né? Não tinha cabeleira nem nada, tinha uma barba branca. Naquele momento que ele pegou o microfone, foi desperdiçado, nós não aproveitamos bem o tempo. Eu peço a graça de Deus, a sua inspiração, e peço que você coloque os seus ouvidos ávidos para receber o Evangelho, de tal forma que você possa sair daqui hoje à noite dizendo assim: valeu a pena ter ficado ali aquele momento
e valeu a pena porque eu ouvi palavra de Deus no meu coração. Valeu a pena porque eu pude responder a uma vocação do Evangelho. Valeu a pena porque eu pude atender a um chamado de Deus. A sua vida é muito preciosa, meu querido e minha querida. É muito preciosa. Antes de ontem, eu não quero criar pânico em você, mas eu perdi uma amiga que era amiga de infância, foi amiga de infância. E assim, num momento muito rápido a vida se foi. A vida é muito preciosa e a vida passa muito rapidamente. E a vida passa muito rapidamente. E eu não queria que acontecesse isso com você, que a vida passasse rapidamente e você não tivesse tomado as decisões mais importantes e mais relevantes da sua existência. Então, se hoje à noite eu puder lhe animar a você tomar as decisões mais importantes da vida, eu vou me dar por satisfeito. Se hoje à noite eu sair daqui e você disser que entendeu um pouco mais sobre o Evangelho do Jesus de Nazaré, que entendeu mais sobre a vida do Jesus Cristo de Nazaré, e que isso pode ter um efeito profundo, significativo, relevante na sua vida e na sua existência, eu vou para casa tranquilo, e vou para casa muito satisfeito, e acho que você vai para casa muito abençoado e muito abençoado. Se você vem hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite, eu quero conversar sobre 3 coisas muito simples que tem numa peça literária da Bíblia. Uma peça literária que é o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. Esses 3 capítulos, eles sintetizam todo o conteúdo e toda a beleza do Evangelho. Se você quiser, por exemplo, responder a seguinte pergunta: o que é que eu faço para entender o Evangelho e o que é que eu faço para entender os ensinos de Jesus e ter uma síntese na minha cabeça e no meu coração para que esses ensinos fiquem consolidados dentro de mim? Eu recomendo que você leia Mateus 5, 6 e 7. Se você ler o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, você vai entender o suprassumo do Evangelho. E entendendo o suprassumo do Evangelho, você vai ter a chance de responder a esse suprassumo do Evangelho. Nesse suprassumo do Evangelho, nessa síntese do Evangelho, que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, eu vou hoje à noite, amanhã pela manhã e amanhã à noite, falar de 3 coisas simples. Tem vários outros assuntos dentro desses 3 capítulos, mas hoje eu quero me deter a conversar sobre as virtudes do Evangelho, que são virtudes que marcam a nossa respiração, que vão marcar a nossa transpiração, o nosso testemunho, a sua fala, as suas convivências, os seus relacionamentos familiares, os seus relacionamentos no ambiente de trabalho, as suas experiências religiosas, as suas experiências comunitárias. Ou seja, se nós entendermos as virtudes do Evangelho, nós seremos pessoas, como diz Jesus, que se transformarão em luzes, luz do mundo, em sal da terra, em qualquer ambiente e em qualquer lugar. Ou seja, a sua presença, tal qual a luz, vai trazer claridade para as coisas da vida, vai trazer lucidez, discernimento para os encaminhamentos da existência. Se você se tornar como sal, a sua vida vai ser picante, você vai agregar valor, você será o tipo de pessoa que aonde chega, agrega valor à vida, agrega a presença de Deus, sinaliza a beleza do Evangelho. Então hoje à noite eu quero conversar sobre as virtudes. Amanhã pela manhã, se você estiver aqui, nós vamos conversar sobre os relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com a sua própria alma, relacionamento com a sua interioridade, relacionamento com as suas tensões, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com os equívocos da vida. Eu e você somos pessoas que temos nossos equívocos, nós temos nossas falhas e erros, e às vezes não sabemos nem nos relacionar com as nossas limitações, não sabemos nem nos relacionar com os nossos erros. E eu quero amanhã de manhã que isso aconteça, que a gente aprenda isso, se relacionar com as pessoas mais queridas da vida, se relacionar com seu marido, seus filhos, com seu vovô, com a sua vovó, com as pessoas da sua família, com as pessoas mais preciosas, se relacionar bem com seus amigos e amigas, se relacionar com os opositores. Como que a gente precisa aprender a se relacionar com os opositores e inimigos? E saber como lidar com as situações de risco, quando você estiver diante dos perversos. E à noite a gente conversa então sobre a disciplina de espiritualidade. Se você
Se tiver uma Bíblia aí na mão ou quiser usar a internet para ter acesso ao texto, no capítulo 5 de Mateus, o texto começa dizendo assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Deixa eu repetir, eu sei que alguns de vocês ainda estão procurando. Mateus 5, a partir do primeiro. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Se quiser manter a sua Bíblia aí aberta para depois a gente continuar o texto, eu quero primeiro falar alguma coisa sobre essa primeira parte do texto. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Esse texto tem vários aspectos interessantes. Se você pega esse texto no livro de Lucas, diz que Jesus estava numa planície. Em algumas traduções diz que é uma planura. Eu presumo que, como Mateus está falando para os judeus, ele resolve dizer que Jesus está numa montanha, num monte, porque Deus sempre falou com os judeus a partir dessa experiência geográfica, num diálogo dos seres humanos com Deus no monte. O Moisés, o Elias no Monte Horebe, o Moisés lá no Monte Sinai, Abraão e por aí vai. Então, na verdade, o que eu presumo que o Mateus está querendo fazer é uma linguagem muito mais cultural do que definir a geografia onde Jesus está conversando. O Mateus está escrevendo esse texto cerca de 35 anos depois que Jesus proferiu esses ensinamentos. Então, quando o Mateus vai escrever o texto, é como se ele dissesse: Deus falou muitas vezes e a experiência de vocês foi ouvir Deus no monte. Então Deus vai falar de novo. Na verdade, o que Mateus está querendo dizer, no meu entendimento, é: esteja atento, porque quando Jesus abrir os seus lábios, Jesus estará falando com a gente. Então, na verdade, o Sermão da Montanha é como se Deus estivesse falando outra vez. Até porque quem está falando aí nesse texto pode dizer: está escrito, eu porém vos digo. O autor dessas palavras tem poder para trazê-la da fonte mais primária, mais básica, da fonte mais essencial do que Deus quer falar com a gente. Então, na verdade, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Por que esse texto é importante para nós? É porque Jesus que está falando para a gente. Por que é importante? Porque ele quer falar outra vez. Por que ele é importante? Se você observar em João no capítulo 4, diz que Jesus assentou-se e os discípulos saíram para comer pão. Nesse texto diz que, como ele assentou-se, os discípulos se aproximaram. Esse como possivelmente está dizendo que Jesus assentou-se de um jeito que os discípulos já sabiam: ele vai dizer coisa importante para a gente. Então, o modo como Jesus assentou-se cativou os discípulos a perguntarem: o que é que ele vai dizer para a gente? Que surpresa nova é essa? Que importância tem no que ele vai dizer? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, por causa do jeito que ele assentou-se, aproximaram-se os seus discípulos. Aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Queria então colocar você com essa mesma avidez dos discípulos, com esse mesmo desejo de chegar hoje à noite em sua casa para ler esse texto, para se debruçar nesse texto, para vasculhar esse texto, para ouvir o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Mas antes de continuar o que ele diz, deixa eu falar outra coisa que ainda está nessa parte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, tá? Esse texto de Mateus é muito interessante, não é só nessa parte, lá no capítulo 9 também. Tudo indica que Mateus faz sempre uma diferença entre a multidão e o discípulo. Mateus tem uma intencionalidade de dizer que a multidão é diferente do discípulo. Por mais que os discípulos e as discípulas de Jesus estejam no meio da multidão, há um jeito diferenciado de aproximação dos discípulos de Jesus. Jesus gosta da multidão? Gosta. Jesus abençoa a multidão? Sem dúvida. No meio da multidão tem religiosos, como é o caso do Nicodemos. Tem uma senhora anônima, a mulher cirofenícia, vivendo um momento da mais profunda aflição. Tem uma senhora cuja vida, tudo indica, não atende os critérios que a sua sociedade exigia que ela tivesse. 5 maridos já tiveste, e o marido que agora tem não é o seu marido. Esse pessoal faz parte da multidão.
No meio da multidão tem pessoas enfermas, pessoas que têm problemas de saúde, o cego de Jericó, tem leprosos, várias situações. E Jesus acolhe a multidão. O Mateus diz que Jesus olhava para as multidões como ovelhas que não têm pastores, como pessoas aflitas, pessoas exaustas, que não têm braço, que não têm afeto, que não têm relacionamento, que não recebe amor de ninguém. Jesus diz que as multidões estavam andando por aí dispersas, sem ninguém, e diz assim, mas Jesus se compadecia da multidão. Ele olhava para a multidão com compaixão. Jesus se compadecia da multidão. O problema não é como Jesus olha para a multidão, a questão é como é que a multidão olha para Jesus. A multidão olha para Jesus porque Jesus é bom de milagre, e a multidão quer um milagre. A multidão olha para Jesus porque no meio da multidão todas as pessoas têm problemas, e Jesus é bom para solucionar problemas. Então a multidão não vai em torno de Jesus e em busca de Jesus porque quer Jesus. A multidão vai em torno de Jesus porque a multidão quer resolver o problema, ela vai por motivações egoístas. A multidão quer fazer assim uma relação mercantilista para ter o atendimento das suas expectativas, tendo Jesus como vara mágica para resolver as suas questões. Então essa é a diferença. A diferença é que a multidão gosta de Jesus por causa das coisas que Jesus faz. Se você ler o Evangelho de João, no capítulo 2, o versículo 23 e 24, diz que muitos creram nele por causa dos milagres que Jesus fazia. Mas aí o texto diz assim, mas Jesus não se deu por confiar neles, porque Jesus muito bem conhecia a natureza humana. Então olha que coisa interessante, muitos creram nele por causa do milagre, mas Jesus não acreditou neles. Então a multidão, ela está em torno de Jesus porque ela quer ver Jesus fazer uma coisa espetacular, porque a multidão gosta de espetáculo. A multidão quer Jesus porque sabe que Jesus pode fazer um milagre, e Jesus faz milagre mesmo, gente. Nada contra os milagres que Jesus faz, por favor, eu estou apenas falando qual é a motivação da multidão. Na hora que Jesus é levado à cruz, e na hora do julgamento, é a multidão que grita, crucifica-o, crucifica-o, porque a multidão não tem compromisso com Jesus. Na hora que ele é pendurado no madeiro, todo mundo corre, porque a multidão não quer Jesus. Até alguns dos seus discípulos fugiram. O Pedro o negou. Qual é a diferença da multidão e do discípulo? A diferença é porque o discípulo, ele quer Jesus. Ele quer acolher o amor de Jesus. Ele é tocado pelo amor de Jesus. E ele, como refluxo, responde desse amor. Ele recebe o amor de Jesus, se relaciona bem com Jesus, e aí quando ele se relaciona bem com ele aprende a se relacionar bem com as pessoas, porque o amor de Jesus agora faz parte da sua respiração e da sua transpiração. E os discípulos estão comprometidos com Jesus até as últimas consequências. Jesus olha para o discípulo e diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas sabe o que era a cruz naquela época? Era a nossa cadeira elétrica. Então na verdade é como se Jesus dissesse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Então para ser discípulo de Jesus não basta querer coisas, não basta querer ter os problemas resolvidos. Para ser discípulo de Jesus tem que ter a predisposição de ter uma cadeira elétrica no ombro, dizendo, por causa de Jesus e por causa do Evangelho, eu vou até as últimas consequências, nem que essa última consequência seja a morte, seja a cadeira elétrica. Essa é a diferença. A diferença da multidão e do discípulo é porque o discípulo olha para Jesus e diz, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. A diferença do discípulo para a multidão é que mesmo que ele estando no meio da multidão, as motivações do discípulo é encontrar o Jesus de Nazaré. Mesmo que ele esteja no meio da multidão, a grande motivação dele é viver em obediência a Deus. A grande motivação das discípulos e do discípulo de Jesus é viver como viveu Jesus de Nazaré. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. E aí ele diz para os discípulos, a minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou. Imagina se você for um maridão que faz a vontade do Pai, querido. Sua esposa vai ser uma mulher muito feliz, e você também, claro. Se você for um homem que vive nesse mundo fazendo a vontade de Deus, seus filhos vão ser muito abençoados.
Se você for um filho que vive cumprindo a vontade de Deus, que se alimenta da vontade de Deus, que tem fascínio, encantamento pela vontade de Deus, você vai ser um filho encantador, vai ser um menino maravilhoso. Se você for uma mulher que vive o tempo todo pensando em fazer a vontade de Deus, todas as pessoas no seu entorno, se você for vovó, seus netos vão ser encantados por você, vão ficar maravilhados com a sua existência. Jesus é o ser humano que viveu a vida de maneira mais plena e mais completa, de tal forma que em vivendo entre nós, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus viveu de tal maneira que, olhando para Jesus, nós podemos perceber Deus. O Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: Filipe, há quanto tempo tenho estado convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que as obras que eu faço não as faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim realiza as suas obras. Creia, pelo menos pelas obras que eu faço. Ou seja, Jesus era uma presença ambulante de Deus, meus queridos e queridas. Os discípulos que andavam com Jesus viam em Jesus a glória de Deus, percebiam em Jesus toda a plenitude da existência. Paulo diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Olhar para Jesus é ter nele o perfil do ser humano mais pleno e mais completo que eu e você podemos nos tornar. Então, seguir a Jesus não é simplesmente uma questão de dizer assim: não, eu vou seguir para não ser mais condenado, porque eu estou com medo da churrasqueira do capeta, e eu estou com medo de virar churrasco do lado de lá, eu não quero ir para o inferno. Não é por isso que você segue a Jesus, não, meu querido e minha querida. Você segue a Jesus porque o sentido da vida só se torna mais completo e mais pleno quando você for um ser humano mais completo e mais pleno, e você só será um ser humano mais completo e mais pleno quando o perfil da sua existência, quando o exemplo da sua existência for o Jesus Cristo de Nazaré. Fora disso, nós estamos perdidos. Fora disso, nós somos só um troço de gente, um pedaço de nada, literalmente esterco, humus. Por isso que é importante você decidir na vida ser discípulo do Jesus Cristo de Nazaré, ser discípula do Jesus Cristo de Nazaré. Isso não significa que você não desfrute dos milagres, isso não significa que em algum momento da vida você não seja livre de uma doença, não significa que por um milagre Deus te abençoe com o suprimento da existência, mas significa também que se não tiver o suprimento, nós não vamos romper com Jesus de Nazaré. Significa que a despeito da doença nós estaremos para sempre com Ele. Significa que a despeito de todas as aflições da vida, nós vamos andar com Jesus de Nazaré. Eu tive uma doença em fevereiro do ano passado, que me impediu inclusive de cumprir uma agenda aqui com vocês. Uma doença que talvez algum de vocês deve ter tido também, a danada da chikungunya. Ela me pegou para valer, a chikungunya me pegou legal. Eu descobri que a chikungunya é o tipo da doença que quando começa você pensa que vai morrer. Quando está no período de incubação você pede para morrer. E aí quando passa você se arrepende que não morreu, porque as sequelas são horríveis. E eu tive essa danada da chikungunya. Deixa eu dizer uma coisa para você. A despeito das dores de cabeça, e digo isso sem nenhuma arrogância, eu digo isso por causa da graça de Deus. A despeito da dor de cabeça, a despeito de ter ficado 7 dias sem poder me locomover, literalmente sem me locomover, mesmo que eu não pudesse na época levantar um copo, uma garrafinha d'água como essa, abrir uma garrafa d'água, a despeito que eu não pudesse fazer várias coisas, e não somente isso, eu sou de uma família por parte de mãe que tem alguns problemas depressivos, e como a chikungunya parece que pega você só na fragilidade, eu comecei a ficar meio depressivo, e eu descobri naquele contexto que a minha depressão era só fisiológica, que o meu estado de alma estava legal, que a minha condição de comunhão com Deus estava bacana, de tal maneira que eu ficava fazendo galhofa com a minha depressão. Se a depressão tivesse inteligência, no meu caso, quem ia ficar deprimido era a minha depressão, porque eu não fiquei não, por saber que eu podia desfrutar da companhia do Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, andar com Ele não significa ficar bom da depressão, significa andar com Ele na depressão. Meu pai, um homem de Deus, pastor, homem de uma fé assim extraordinária, morreu com um câncer que não se libertou, não saiu do corpo dele, mas a comunhão dele com Jesus de Nazaré era algo extraordinário, que encantava a gente. Então, meu querido e minha querida,
eu quero lhe animar a ser um seguidor e seguidora do Jesus de Nazaré hoje à noite. É isso que você quer? Tá bom. Terminada essa introdução, vamos então para a nossa mensagem de hoje à noite. Desculpa, eu não vou, fica tranquilo. Mas eu só fiquei vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Por que eu quero fazer a diferença entre a multidão e o discípulo? Porque a multidão não vai entender o que eu vou dizer daqui para frente. Se você entender, pode levantar as mãos para os céus e dizer o seguinte: eu sou um discípulo de Jesus. Se você entender o que eu disser daqui para frente, que são as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, você pode sair daqui dizendo: eu sou um seguidor do Jesus de Nazaré. E vou lhe explicar por quê. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Aí os discípulos estão lá, de ouvidos atentos, querendo ouvir Jesus dizer alguma coisa. E olha só o que é que Jesus vai dizer: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estou lendo na tradução de Mateus. Se for na tradução de Lucas, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu vou usar a expressão reino de Deus para todos esses textos de Mateus, porque o Mateus usa a expressão reino dos céus. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu estava pregando em Natal, no Rio Grande do Norte. Um senhor não evangélico estava assistindo da porta, porque veio buscar sua esposa que estava no culto, e eu estava pregando sobre esse texto. Terminou o culto, o senhor chegou para mim e disse: eu não estou entendendo mais nada. Eu disse: como assim? O senhor leu o texto dizendo que feliz é o pobre de espírito. Eu achei que feliz era o rico espiritualmente, o rico de espírito. Que a gente olha para as pessoas: fulano, você é pobre de espírito. Deixa disso, você é um pobre de espírito. Jesus está dizendo: felizes quem? Aquele senhor: me explica isso aí, pastor. Por duas razões eu não respondi na hora e nem expliquei na hora. Eu queria que ele voltasse no outro dia. Eu disse: senhor, deixa eu pensar um pouco mais, né? E amanhã eu lhe respondo. Primeiro eu queria pensar um pouco mais, e depois eu queria que ele viesse mesmo. Quem tem dinheiro confia na conta bancária. Quem tem dinheiro confia no cifrão na testa. Quem tem poder político confia na sua capacidade de decidir politicamente. Quem tem influência social confia na sua capacidade de mobilizar a sociedade, seja para interesses coletivos ou interesses particulares. Quem tem espiritualidade confia na espiritualidade. Quem tem fé confia na fé. Quem tem santidade confia na santidade. Quem é pobre de espírito nem confia na fé, nem na santidade, nem na espiritualidade, nem no dinheiro, nem nas condições econômicas. Quem é pobre de espírito aprendeu a confiar somente em Deus. Por isso Jesus diz assim: felizes os pobres de espírito. Pode observar, quem se acha santo fica acusando os outros de pecado e se acha a melhor pessoa do mundo. Quem tem poder político acha que pode decidir das coisas na vida. Jesus diz assim: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meu querido e minha querida, no momento em que você descobrir que o que existe em você é por causa de Deus, se você tem alguma virtude, se você tem alguma bondade, se você faz alguma coisa bacana na vida, saiba com toda certeza que é pura graça de Deus, é misericórdia do Pai. Não é por causa de você, é porque Deus veio e invadiu a sua vida. Se você entender isso, você está começando a entender o Evangelho. Se você entender que todos nós somos como trapos de imundícia, e que as nossas justiças são injustas, que a nossa legalidade é ilegal, se nós entendermos isso, que só há um Deus que é justo, e o mais que nós podemos ter é fome e sede de justiça, nós estamos nos aproximando da compreensão do Evangelho. No momento que você entender que a nossa grande frase é: por que me desamparaste? No momento que você entender: miserável ser humano que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? No momento que você entender que a nossa língua é maliciosa, é perversa, que às vezes põe fogo em bons relacionamentos, destrói famílias inteiras. No momento que você entender que atitudes levianas suas destruiu seu matrimônio, destruiu seu casamento. No momento que você entender
que sem nenhuma maldade, sem nenhuma perversidade a priori, sem nenhum planejamento antes, quando você menos cuidou, estava destruindo pessoas. Se você entender isso, você vai dizer: eu sou pobre de espírito. Jesus diz: felizes os pobres, as pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, delas é o reino dos céus. Feliz o homem e a mulher que descobre que Deus criou o mundo do nada. Feliz os homens e as mulheres que, quando olham para si, diz: aqui há um vazio, eu sou um nada no meio de tudo isso, mas nas mãos de Deus o nada é uma coluna muito preciosa. E aí, quando você coloca esse nada nas mãos de Deus, as coisas mudam. Meu querido e minha querida, o primeiro passo do discípulo de Jesus é reconhecerem que toda glória, que toda honra, que todo poder, que toda virtude, toda vida, tudo que existe de bom e maravilhoso vem descendo lá do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de forma nenhuma. Ele não toscaneja, Ele não vacila, mas eu e você sim. Por isso Jesus diz: felizes os pobres de espírito, felizes os homens e as mulheres que podem dizer para a sua interioridade e podem dizer publicamente: eu sou tão carente, eu sou tão necessitado e tão necessitada, que eu devo, correndo, eu devo com muita avidez buscar a Deus, eu devo com muita pressa estar mais perto de Deus, eu devo com muita pressa me curvar, me prosternar, me ajoelhar diante de Deus, porque só Ele tem toda a glória, toda a honra, todo o louvor, e só Ele é Senhor de toda a vida e pode dar a todos nós vida em abundância. Vida em abundância. Vamos dizer juntos: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ponha isso na sua cabeça e peça ao Espírito Santo para provocar isso dentro de você. Mas olha que texto interessante o seguinte: felizes os que choram. Você encontra uma pessoa chorando, você diz: que tristeza é essa, mulher? Está chorando? Por que choras? A tristeza pode durar até anoitecer, uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse texto está dizendo que tem gente que chora e é feliz. Felizes os que choram. Olha que coisa mais interessante, gente. Eu passei algum tempo para mergulhar nesse texto e entender melhor, porque quando eu era garoto, não faz muito tempo, se eu estivesse brigando com um coleguinha ali na classe, na sala de aula, e aí se o menino me desse o murro primeiro do que eu, e o pessoal apartasse a briga, pensa num caba que chorava. Mas eu não chorava porque tinha levado o murro, não. Eu chorava porque não deixaram eu descontar. O meu choro era por causa da vingança. Era por causa da vingança. É tipo o chamado choro de crocodilo, né? O crocodilo, enquanto ele morde a presa, enquanto ele vai exercendo o processo fisiológico de degustação da presa, ele vai derramando lágrimas. Por isso que o pessoal fala assim: isso é choro de crocodilo. O que é choro de crocodilo? Está matando, mas está chorando. Aí tem o choro de crocodilo. Tem um outro choro que é muito humano e muito necessário, que é o choro da sensibilidade. O choro porque alguém morreu, vê alguém sofrendo e você chora. Agora, se é virtude, imagina só, a virtude, ela não depende de um agente externo. Eu não preciso então de morrer alguém para eu chorar. Quando alguém morre e eu choro, isso significa que eu sou um ser humano sensível. Mas esse texto está falando de uma virtude. Em outras palavras, a virtude, ela existe por si, ela não depende de uma força externa. E eu ficava então olhando para esse texto. O que é que esse texto está dizendo? Felizes os que choram. Se existem várias lágrimas de choro, a equação que eu tenho na minha cabeça sobre esse texto, e recorrendo a outros textos bíblicos, é que só chora esse tipo de choro aí quem tem um encantamento, um fascínio, um desejo, uma avidez profunda pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o consolador que apaga essa lágrima que é virtuosa, apaga ou alimenta essa praga, essa virtude, essa lágrima que é virtuosa. Então, na verdade, eu acredito que os discípulos e as discípulas de Jesus são os homens que choram não porque estão vertendo lágrimas fisiológicas, são os homens e as mulheres que choram porque têm um desejo extraordinário para serem invadidos e invadidas pelo Espírito Santo. São homens e mulheres
que percebem que o seu corpo pode ser uma habitação de Deus. São homens e mulheres que querem ser templos de Deus, templos do Espírito Santo, casa onde Deus habita, células aonde Deus visita, corpos aonde Deus se faz presente, de tal forma que olhando para você eu possa perceber Deus, escutando as suas palavras eu possa acolher Deus, recebendo o seu abraço eu possa receber o abraço de Deus. Homens e mulheres que estão dispostos a pedir, bater, buscar. Já viu esse texto? Quem conhece esse texto? Pedi e dá-se-vos-á. Vamos dizer juntos? Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque todo que bate, abre-se-lhe-á. Todo que pede, receberá. Todo que pede, dá-se-vos-á. Todo que bate, abre-se-lhe-á. E todo que busca, achará. Qual de vós, olha que coisa interessante, qual de vós é o pai e a mãe, que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Não sei se já aconteceu com você, não sei se você que estava pedindo a Deus uma casa, Senhor, me dá uma casa, e chega para o pastor, já pedi, e Deus não respondeu, e a Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á. A Bíblia não está dizendo que esse texto Deus vai dar casa, não. Por favor, ora por casamento, mas esse texto não está prometendo casamento, não. Ele está dizendo, o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eu acredito então que quando Jesus diz assim, felizes os que choram, essa lágrima extraordinária, essa gana inusitada, esse desejo maravilhoso de ser uma pessoa selada, marcada, tatuada pela presença do Espírito Santo, ser um ser humano que se permite invadido pelo Espírito Santo, ser uma pessoa cuja presença física passa a ser mais significativa, passa a ser um ser humano mais extraordinário, porque o Espírito Santo habita nele ou nela. Coisa maravilhosa. Discípulos de Jesus são pobres de espírito, e discípulos de Jesus são homens e mulheres que desejam a plenitude do Espírito Santo. E os discípulos e discípulas de Jesus são pessoas mansas. Pessoas mansas são as pessoas mais corajosas do mundo. Não confunda o valente com o manso. Você pode confundir o valente com o medroso. O manso não tem nada a ver com o medroso. Jesus era manso e humilde de coração, e Jesus não tinha medo de nada. Aliás, o capeta era que corria as léguas com os seus anjos caídos da presença do Jesus de Nazaré. Então, o antônimo, de manso de valente é o medroso. Agora, de manso não. Manso é outra coisa. Manso tem coragem. Ele não precisa agredir, ele não precisa matar, ele não precisa destruir a vida de ninguém. Ele tem tanta tranquilidade da vida dele que ele é manso. Ele é tão dono da sua realidade, da sua existência, tem tanta paz no coração que não precisa agredir a ninguém. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Vou citar uma cidade que talvez vocês nunca ouviram o nome, não sei. Apodi, no Rio Grande do Norte. Tem um atleta aí que é do Apodi, talvez por causa dele aí vocês lembram do Apodi. Apodi, no Rio Grande do Norte. Um rapazinho tinha um problema de rins, precisou fazer um transplante de rins e ficou hospedado na minha casa. Eu não vou me alongar na história, mas era uma família muito pobre. Uma vez ele chegou de madrugada na rodoviária, me ligou 2 horas da manhã. Pastor Carlinhos, me desculpa estar ligando para o senhor uma hora dessa. Eu disse, mas o que é, camarada? Ele, não, é porque eu cheguei aqui em Fortaleza, vou fazer a revisão dos meus exames hoje de manhã. A Topic que eu vim deu muito problema, eu cheguei agora 2 horas da manhã,
Digo, vem para aqui para casa, vou aí lhe buscar, não se preocupa não, que é isso? Não, não preciso o senhor vir me buscar não, eu vou para aí. Eu digo, não, eu vou lhe buscar, cara, uma hora dessa é perigoso. Ele, eu vou de mototáxi. Cara, é perigoso vir uma hora dessa. Perigoso de quê, pastor? Eu digo, perigoso de você ser roubado. Roubado de quê, pastor? Aquele moço estava me dizendo uma coisa: os mansos herdam a terra, porque como eles não possuem poder, então eles não precisam se esconder de ninguém, ser protegido de ninguém. Como eles não têm fama, eles não precisam viver escondidos. Como eles não ameaçam ninguém, eles não são risco para as outras pessoas. E como eles não ameaçam ninguém, eles não podem ser vítima eventualmente, mas eles não ameaçam ninguém. Como eles não têm nada para levarem deles, eles herdam a terra. Eu presumo, não sei se eu estou interpretando a experiência ou se eu estou interpretando o texto, mas eu presumo que esse texto está dizendo para nós que os homens mansos e as mulheres mansas, elas não têm problema nem com as facções, porque as facções têm problemas entre si, mas não tem problema com os mansos, com as pessoas tranquilas, bondosas e visitadas pela graça de Deus. Por isso que, não sei se acontece isso aqui em São Luís, mas as 4 mais poderosas facções do Brasil estão principalmente lá em Fortaleza, na minha cidade. E eu visito esse pessoal para conversar, para falar do Evangelho, tentando cooptar os meninos para ver se eles voltam para o Evangelho e para o reino de Deus. E tem uma coisa que esses caras ainda respeitam: eles ainda respeitam a igreja, eles ainda respeitam quando se fala de Deus. Uma vez eu chamei um grupo desse para um momento de oração, e eu gosto de usar a boinazinha, amanhã eu venho com ela, e só eu que não tirei a boina, todos eles em reverência tiraram, e alguns se ajoelharam. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os homens e as mulheres que de tão visitados por Deus e de tão visitadas por Deus podem transitar aonde quiser transitar, nas praças, nas ruas, nos palácios e em qualquer lugar, porque são mansos que herdam a terra, Tem mais o que? 10? Legal. Eu estou me comunicando legal com vocês? Você está entendendo direitinho? Sério mesmo? Se você não entendeu, não é problema da sua cabeça, foi da minha comunicação. Mas deixa eu perguntar de novo, porque eu quero complicar a sua vida. Você está entendendo? Legal? Então tá bom. Compliquei sua vida. Se você não estivesse entendendo nada, você não tinha que responder nada ao Evangelho. Agora, se você entendeu, você está complicado. Porque Jesus disse: se você entende, você tem que escolher entre o caminho largo e o caminho estreito. Se você entendeu, você tem que escolher entre a porta estreita e a porta larga. Se você entendeu, você tem que decidir se quer construir a casa sobre a rocha ou se quer construir uma casa sobre a areia. Se você entendeu, você tem que dizer se você quer ser da multidão ou se você quer ser discípulo de Jesus. Se você entendeu, você tem que decidir se quer ser devoto ou se quer ser um seguidor de Jesus. Eu moro lá em Fortaleza, perto de Fortaleza, numa cidade chamada Caucaia. Tem mais ou menos 10 anos que eu moro aí nessa região. E logo que eu cheguei, eu fui me aproximando dos meus vizinhos. Eu gosto muito de relacionamento. Tenho certeza que aqui era uma igreja que eu ia me dar muito bem, que o pessoal fala muito de amor e de relacionamento. Eu gosto muito de me relacionar com as pessoas, com a vida. Eu acho que a vida é feita de relacionamentos, de conexões, de aproximações, de links, né? A vida é assim. E aí eu fui me aproximando dos meus vizinhos. E eu me aproximei de um vizinho, de um senhor que mora lá na mesma cidade, que era um comerciante. Conversa vai, conversa vem, ele descobriu que eu era pastor. Me desculpa se tem alguém aqui do mundo católico, ele era um católico praticante. E aí quando ele descobriu que era pastor, eu percebi que a minha conversa com ele ficou com uma barreira. Ele pôs uma barreira nas nossas conversas. Nossa conversa ficou muito monossilábica. Eu dava bom dia, ele dava bom dia, não conversava muita coisa, eu puxava assunto, ele cortava. Um dia eu cheguei bem cedo no estabelecimento dele e ele estava sozinho. Aí eu fui chegando todo animado: bom dia, seu fulano.
Ele: bom dia, eu quero lhe lembrar que eu sou devoto de São Benedito. Aí eu disse: ele está dizendo para eu não conversar nada. Aí eu disse: o senhor é devoto ou seguidor? Ele: como assim? Eu disse: não, eu quero saber se o senhor é devoto ou seguidor. Ele disse: faz diferença? Eu digo: claro, faz uma grande. Qual é a diferença que faz? Eu digo: o devoto gosta do santo, o devoto admira o santo, o devoto é capaz de fazer oferendas ao santo, o devoto é capaz de falar do santo para outras pessoas. Na religião isso é chamado de proselitismo, para atrair outros para o santo que ele é devoto, para ter mais pessoas sendo devoto do mesmo santo. O seguidor não, o seguidor faz o que o santo faz, vive como o santo vivia. Eu disse: por exemplo, eu não sei se eu conheço o seu mundo tanto quanto o senhor, mas assim, no mundo católico, se o senhor fosse franciscano, o senhor já não teria mais essa empresa, o senhor já teria dado tudo para os pobres. Eu digo: por isso que eu não sou franciscano. Eu digo: tudo bem. Mas se o senhor é seguidor do São Benedito, deixa eu lhe dizer uma coisa, que eu não sei se o senhor sabe. Ele não era no mesmo modelo do São Francisco, mas ele era solidário. E é um segmento que faz tudo para viver uma vida piedosa e ao mesmo tempo uma vida intelectual. Mas se tiver alguém necessitando, ele ajuda a pessoa. Eu disse: por exemplo, digamos que uma pessoa chegasse aqui no seu estabelecimento e quisesse comprar um dos objetos mais caros e não tivesse com dinheiro. Se o senhor for seguidor do São Benedito, o senhor vai dizer assim: leva, depois você paga quando você tiver dinheiro. Ah, o senhor quer colocar minha empresa à falência. Eu digo: o senhor é seguidor ou devoto? Aí ele: você está me falando uma coisa muito séria. Então decida se o senhor quer ser seguidor ou se o senhor quer ser devoto. Ele: eu vou pensar sobre isso. Eu digo: ó, se o senhor for seguidor, não está tudo resolvido não, mas já está de bom tamanho, porque esse cidadão de quem a gente está falando era um cidadão de vida muito bonita. Se o senhor viver igual a ele, já está legal, já está bom. Fui para casa achando que tinha colocado o meu amigão no canto da parede, no imprensado sem resposta. Entro no meu carro, fui dar partida no carro, dei partida. Eu não sei se isso acontece com você, aquela voz que vem assim de dentro. Eu não sei se é das vísceras, se vem do pulmão, se vem do fígado. Dizem que é do coração, eu não sei como é que... Eu sei que veio de dentro, aquela voz assim de dentro. E você, meu filho, é meu devoto ou é meu seguidor? Pelo menos naquele dia, eu descobri que eu estava mais para devoto de Jesus do que seguidor do Jesus de Nazaré. Eu descobri há 10 anos atrás que eu gostava de Jesus, que eu falava sobre Jesus, que eu era capaz de atrair pessoas para Jesus, que eu era capaz de debater com a pessoa e deixar o cara sem jeito, o cara dizer que era devoto de um santo, eu dizia: teu santo nem ressuscitou, o meu ressuscitou. Eu era capaz de falar bem de Jesus, dizer tudo sobre Jesus. Mas eu decidi daquele dia em diante, no momento que eu coloquei aquele cidadão no canto da parede, quem ficou no canto da parede mais do que ele foi eu. E mesmo que eu não esteja respondendo muito bem, mas por causa da cativação do Espírito Santo, eu decidi na vida que eu quero ser seguidor do Jesus de Nazaré. Se Jesus diz que é para orar pelos inimigos e opositores, mesmo com dificuldade às vezes, eu oro pelos possíveis inimigos e por aqueles que eu sei que são opositores. Se Jesus diz que é para perdoar a despeito do outro, eu faço o possível para perdoar o outro. Se Jesus diz que é para a gente respeitar e acolher crianças, eu quero respeitar e acolher crianças. Se Jesus cuidava de pecadores e sentava na mesa com pecadores, eu quero aprender a sentar na mesa com pecadores. A minha vida se complicou porque Jesus levou bandido para casa. O ladrão que estava do lado dele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus levou bandido para casa. Eu descobri que eu tinha que aprender a levar inclusive bandido para minha casa. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, eu só estou dizendo para você que eu decidi na vida ser seguidor do Jesus de Nazaré. Não estou respondendo bem ainda, preciso aprender muito, preciso melhorar muito, mas o Espírito Santo tem me cativado a isso.